Imebuí, a rádio da gente daqui. O rádio faz a diferença. Uma pesquisa da Cantar Ibope aponta que 80% das pessoas ouvem rádio no Brasil. Músicas, notícias e comentários esportivos se destacam no gosto dos ouvintes. Esses dados demonstram a relevância do veículo como meio de comunicação. O rádio informa e diverte. E a audiência está presente em todos esses momentos, porque o que toca no rádio aparece aqui. Salve, salve família Bandeirantes, vem aí mais um Campeonato Gaúcho, Gauchão 2024 nas ondas do rádio, nas ondas da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre com a Rádio Imebuí de Santa Maria, cidade de cultura, coração do Rio Grande. Gauchão 2024 é na Bandeirantes, é na Rádio Imebuí de Santa Maria, cidade de cultura, coração do Rio Grande, grande rede Bandeirantes Sul de Rádios. Oferecimento Pampeiro, Robustes, tecnologia e economia. Volkswagen, maior valorização do mercado. Bortomac, peças para máquinas rodoviárias, agrícolas e empilhadeiras. Serviços de mecânica, motor e transmissão. Faixa Nova de Camobi, 991001503. LC Pré-moldados, estruturas em concreto armado para pavilhões comerciais, industriais e rurais. Avenida Elvio Basso. Mademax Pneus, a tradição que vai longe. Ótica Norberto, qualidade no atendimento e a experiência de mais de 10 anos em Santa Maria. Variedade de armações, relógios, bombas e cuias. Melhores marcas. Trabalhamos também com conserto. Na Ótica Norberto, cuidar da sua visão é nossa prioridade. Imebuí, a nossa história é a nossa raiz. 19h33. 26 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imebuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Ao chiar da chaleira de ferro, evaporam orvalhos de aguadas, e o celeste poncho noturno se tinge com fios de alvorada. Toma um mate, meu parceiro, mata a sede na vertente, teu semblante alvissareiro traz um mundo diferente. Foi-se o tempo das carretas, dos tropeiros nas estradas. Aí o Itacunha cantando aqui na abertura do programa, parceiros de prosa e mate. O nosso amigo Xandão, Alexandre Caetano e o Hildo Martins. Aliás, quando se diz aí de parceria e larga um mate junto com prosa, não tem melhor para estender esse sinal de amizade. Estamos começando aqui em nome da Lisete Fröhlich, o Empreender com Sucesso, um programa há 6 anos no ar, falando de empreendedorismo, quando não havia ainda essas inovações loucas que estamos assistindo aí na tecnologia de inteligência artificial, né? Virando o mundo de cabeça para baixo, se é que o mundo estava com a cabeça no lugar. Colégio Fátima Educação e Humanização. Tinks Tintas, pensou pintar? Pinte com economia na Tinks Tintas, uma loja na Ângelo Bolson, quase na rotatória, e a outra em Camobi, na Crescente Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber. Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Complexo Velatório na Elvio Basso 1519, Pampeiro, Volkswagen Vale Mais, Agrocomercial Canabarro na Borges 365, Brita Pinhal, Cislimpa,
Se limpa com o Fabiano Possobon, produtos inovadores para a limpeza geral. Podcast Nossas Raízes com a Luciana Camilotti. E hoje aqui o podcast Brasil de Fato, já conosco aqui ao alcance da câmera, né? O Carlos Flávio Barbosa, o CF, e o sociólogo Rodrigo Silva Jardim, médico veterinário CF, Carlos Flávio Barbosa, e o nosso sociólogo analista de realidade desse Brasilzão aí, comparado com a geografia, com a geopolítica mundial, Rodrigo Silva Jardim. Saudeprotege.com.br, Serluz Engenharia e Arquitetura Criativa, nutricionista Letícia Monfardini Lucero. Tem crescido aí a audiência da programação junto com a Lisete Franz, trazendo dicas e avaliações muito interessantes. A nutricionista Letícia Monfardini Lucero, atendimento nutricional diferenciado. Acesse o site nutriçãoeinspiração.com.br. Purifique água purificada, verão mais leve e saudável. Então, reitero aqui, a Lisete está bem, só mandou um abraço para vocês, está dentro de reorganizando algumas agendas dela, então a gente pediu para que alcançasse um abraço para vocês e diz assim ela, ó, abre e deixa que eles levam o programa lá, que é com eles o toque de bola lá de meio campo, né? Só segura as faltas, então vamos lá, vamos nesse quadro arbitral assim, o nosso WhatsApp. Seria um juiz tipo Margarida, assim, ou Armando Marques, assim? Lembra do Margarida, né? Mas teve outro também que corria saltitando, fazia uns trejeitos. Naquela época tinha o Romualdo Arpifilho. Não era o Marcos? Não, o Marcos eu acho que é o sériozão, né? Tinha outro agora há pouco tempo atrás. Era Margarida, isso aí? Era um espetáculo. É isso aí. 19h37, o nosso podcast. Nosso WhatsApp. 984060180, 984060180, manda para cá que a gente está aqui para ampliar a sua participação na programação. Então vamos lá, começando aqui o CF, tudo bem, CF? Tudo bem, André, quanto tempo, né? Aí, um prazer revê-la, nós estávamos com saudades de você, um beijão, um abraço para a Lisete. Você lascou hoje de manhã, que fazia tempo que não aparecia, acabei aparecendo aqui hoje, viu? Você parece que foi, né? Foi jogada ensaiada. Siga ensaiada. Meu caro Rodrigo! E boa aí? Boa noite, depois de um bem, período, um leve interregno aí, né? Vozeirão, né? Olha, essa função de elogiar minha voz dá um ciumeira aqui, daqui a pouco o pessoal joga. Vamos lá então, ele tá na boa, tá de boas aqui participando. Ele está de coadjuvante, né? Retornando, né? Boa, Rodrigo. Nosso abraço para você sempre aí, tá bem? Obrigado. E aí, Eliezer Victor, tudo bem? Tudo certo. Tudo ótimo. Olha, já que vocês conduzam aqui o participante, o nosso convidado muito especial, ele é, para os nossos programas de jornalismo aqui, médico veterinário da Defesa Sanitária aqui da Prefeitura de Santa Maria, sempre muito atuante, sempre muito atento para quando nós precisamos das intervenções. Tivemos uma jornada aí das microchipagem de cavalos, que ele sempre nos atendeu, trouxe informações. Mas não foi para falar de microchipagem de cavalo que vocês trouxeram ele aqui hoje. Então, por favor, quem é que vai apresentar o nosso Alexandre Caetano aqui? Mas antes, não tem como a gente começar sem dar um abraço para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, o nosso querido coordenador da equipe de engenharia de som aqui, o Eliezer. Engenharia de som, tu viu? Não, mas assim, é que como as pessoas estão aqui, a câmera está focada em nós, não vê essa multidão que ele coordena aqui, né? A equipe toda. Estava de aniversário, né? Estava aniversário na segunda-feira, 33 anos, né? Aí. A sorte que teu sobrenome não é Cristo, então te escapou. Mas assim, vai além. Vai além. Esse aqui é um programa, né? Então é um programa da família, é um programa que busca resgatar todos aqueles elementos, resgatar valores, resgatar princípios. E hoje o nosso convidado é um amigo, é um colega, o Alexandre Soriano Caetano, que eu gostaria que ele se apresentasse e que a primeira pergunta que eu deixo para ele é justamente essa. Qual é a importância da família na tua trajetória de vida? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite e o carinho de todos aqui, André, Rodrigo, Eliezer, CF, meu colega, amigo, praticamente um irmão, né? A gente trabalha em secretarias afastadas, mas trabalha junto, né? O meu nome é Alexandre Caetano, sou médico veterinário do município já há 16 anos. Trabalhei antes na Defesa Sanitária, 8 anos na Defesa Sanitária, na época do prefeito César Schirmer. Depois eu saí
e imediatamente fui chamado para montar a Central de Controle e Bem-Estar Animal de Santa Maria pelo atual prefeito Jorge Pozobon. Esse gosto pela tradição, pela cultura gaúcha, foi levado pela família, né? A família da minha mãe, todos são músicos, todos cantam. Eu não canto absolutamente nada, né? Escrevo alguma coisinha, gosto de bons autores, né? Claro, não chego aos pés de ninguém, né? Mas gosto muito de bons autores, leio bastante o que eles escrevem. O Gujo Teixeira, um exemplo, né? Fantástico, fora do normal. A régua tá lá em cima, né? É mais ou menos por aí, mas o meu gosto pela cultura, pela tradição, pela música, pelos versos, veio da família da minha mãe. Muito bem. Rodrigo. Primeiro agradecer, né, Alexandre, a tua presença aqui e relembrar que o programa, em outros momentos, né, lá no seu início, com a presença do Carlos Flávio e minha, nós tivemos encontros memoráveis aqui no seu ponto de vista musical, né? Desde do maior músico do Rio Grande do Sul que eu já tive a oportunidade de conhecer, que foi o Gilberto Monteiro, né? Que é um instrumentista mundialmente bastante conceituado, né? Que tivemos uma entrevista longa com ele. O parceiro do Gujo, que é o nosso Jairo, né? Jairo Lambari Fernandes, não é? Então, a tua presença está no rol dessas pessoas que, vamos dizer assim, ditam o cancioneiro gaúcho, né? Com bastante contundência, vamos dizer assim, para fora dos limites do Rio Grande do Sul, né? E aproveitando isso, eu fiquei sabendo que tu trabalhaste em um estado que sofre uma influência gaúcha muito grande, né? Eu digo sofre porque eu tenho um pouco de uma... Como eu vivi fora do estado do Rio Grande do Sul, assim como tu, que foste para o Paraná, né? Isso. As pessoas ainda nutrem aquela visão do gaúcho como o centauro, né? O sujeito vem e diz, o gaúcho, deixa para o gaúcho lá que o gaúcho resolve, o gaúcho. E nós temos quase que o dever, né, Alexandre, de fazer uma autoanálise, né? Se a gente é mesmo essa representação que nós colocamos do ponto de vista cultural, né? Porque para que o Rio Grande do Sul possa evoluir, a gente tem que fazer uma autoanálise, né? E, claro, não excluindo a cultura, porque a cultura é uma força muito importante, né? Mas eu gostaria de saber de ti, assim, como é que foi a tua experiência no estado do Paraná, né? Quando tu ficaste lá uma época trabalhando, enfim, vivendo a tua cultura num local onde é muito bem recebida, que é o estado do Paraná, né? Pois é, Rodrigo, fui para o Paraná em 93. Na verdade, eu estudei muito cavalo, eu queria trabalhar com o cavalo. E não deu certo, eu fui trabalhar com saúde pública. E aí me decepcionei com algumas coisas, comprei uma passagem para Goiás, ia para Goiás e acabei parando no Paraná. Parei na cidade de Cascavel, fui muitíssimo bem recebido na cidade de Cascavel, entreguei meu currículo na prefeitura e o médico veterinário da cidade esparramou meu currículo nas cidades do oeste do Paraná. E eu tive várias propostas lá e escolhi onde eu queria trabalhar. Trabalhei muito tempo, então, na cidade de Santa Isabel do Oeste. Tenho um carinho muito grande pela cidade, é uma cidade pequena. Na época tinha em torno de 20 mil habitantes. O pessoal mais do meio rural, assim, né? E tinha muita necessidade, muita carência de profissional médico veterinário lá. É verdade que tem as cooperativas que são muito fortes, né? Eu fui, inclusive, entrevistado pelo presidente da cooperativa Coagro e ia trabalhar no município. E aí, se eu não ficasse no município, eu iria para a Coagro, para a cooperativa. Mas fiquei trabalhando no município lá com vigilância sanitária. E aí, naquela época, tinha o programa Saúde da Família, com uma equipe multiprofissional. Então, quando saíam para atender um caso, Flávio, de, digamos, tuberculose em humanos, o veterinário ia
para ver a condição dos animais. Né? Então, um trabalho muito importante, muito legal. A gente trabalhou, inclusive, lá com resgate de mananciais abastecedores de 2 municípios. Isso aí foi um trabalho maravilhoso, né? Do Rio Antagorda e Rio Sarandi, que abasteciam ambas as cidades, Realeza e Santa Isabel do Oeste. E esse trabalho nós fizemos com a educação. Foi um trabalho fantástico que eu acho que poderia ser feito em Santa Maria para resgatar essas sangas e córregos que tem no município, além de outras coisas, né? Claro. Essa questão toda, pegando o gancho da pergunta do Rodrigo, nós sempre nos preocupamos muito disso, né? Com a trajetória do Rio Grande do Sul, a figura do gaúcho, como disse o Rodrigo, o gaúcho é uma figura que desbravou o mundo, né? Os CTGs estão espalhados no mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós notamos que houve uma queda vertiginosa no potencial que nós tínhamos. E nós sempre lembramos também que Santa Maria faz parte disso, porque foi um centro onde muitos dos debates, das grandes discussões, das grandes decisões tomadas depois, naturalmente, na capital federal, saíram daqui. Né? A gente lembra do restaurante Augusto, tinha seus espaços, ambientes, que até mesmo fechado ainda tem os seus espíritos que lá transitam. E a questão é essa. Qual é a diferença? E acho que isso talvez que o Rodrigo gostaria de saber. O que tu sentiu de diferença entre o que se faz no Paraná, como se faz no Paraná, a dinâmica comparado ao que tu vê no Rio Grande do Sul? Bom, uma coisa que eu observei que o paranaense, ele gosta muito do gaúcho, e lá também tem CTG. Então, eu fui convidado a participar de CTGs, né? Não só em Santa Isabel do Oeste, como Francisco Beltrão, Realeza, Capanema, Cascavel. Eu andei por todo o oeste do Paraná. 2 vizinhos. 2 vizinhos, exato. Eu sou muito fã de uma rádio em 2 vizinhos chamada Rádio 2 Vizinhos. Ah, sim. Né? Gosto muito. Um dia eu vou lá conhecer, porque às vezes eu entro lá e converso com eles. Que legal. Vou anotar aqui para... Rádio Educadora. Excelente. Educadora dos Vizinhos? Eu só vou entrar nessa porque o Rodrigo também me mostrou uma imagem que ele mandou uma camiseta, né, Rodrigo? Eu fiz um merchan lá, porque eles tinham um programa disso. Eles começam uma programação muito interessante, assim, 7h30 da manhã, eles trazem personalidades da cidade. Uma cidade de 50 mil habitantes, tem a parte de frangos é muito forte da indústria, né? E toda segunda-feira os CTG se reúnem, fazem jantares, todas as segundas-feiras, né? E eu um dia, nas minhas atividades, eu sempre ouço alguma coisa, assim, porque eu tenho que digitar muita coisa, né? Então eu uso o dia as manhãs para isso. E chegou no meu dial do YouTube a rádio. Eu achei, olha que interessante essa rádio. Daí eu mandei um recado ali, já leram. Eu disse, Rodrigo, nós somos de 2 vizinhos aqui. E aqui é uma cidade praticamente fundada por gaúchos, né? Ela é uma cidade que tem 60 anos, 51 anos, 60 anos, né? E depois, às 9h30, tem um programa de rádio esportiva. E aí eu vou mandar uma camisa do Inter Santa Maria, né? Aí mandei as camisetas lá, a gurizada enlouqueceu, né? Já são... já eram torcedores, né? Um deles torcedor do Internacional de Porto Alegre, né? Daí... E eu noto que a cultura gaúcha ela é muito forte, né, no Paraná, né, Alexandre? Muito forte. Sabe que em Santa Isabel do Oeste, onde eu morei mais tempo, tinha e deve ter ainda a Rádio Danúbio Azul. E toda quinta-feira eu tinha um programa na Rádio Danúbio Azul que se chamava Saúde no Rádio. Olha que legal. Então tinha que falar sobre quirópteros. Hoje o Flávio trabalha muito com isso, né? Morcegos e algumas outras zoonoses, né? Tinha que conversar com a população e meio acabar com aquele medo, aquele pânico, aquele pavor que a população do interior tinha com esses animais, né? Sim. Mas era a Rádio Danúbio Azul. Era uma rádio católica, assim, de uma igreja. E toda quinta-feira, 1h da tarde, eu participava desse programa, Saúde no Rádio. Aí foram nos visitar várias vezes, o meu pai, minha mãe, meus tios, inclusive cantaram nessa rádio, numa Semana Farroupilha, cantaram várias músicas gaúchas, a mãe cantou, meu tio tocava violão. Sim. E essa rádio tinha uma penetração na Argentina.
Ah, sim. Então muita gente ligou e elogiou. A minha mãe cantava muito bem, né? Minha mãe foi solista aqui na universidade e se apresentou, olha, praticamente todos os países do sul da América aqui ela se apresentou como soprano. Cantava maravilhosamente bem. Então, naquela noite na Rádio Danúbio Azul foi uma festa. Sim. O pessoal do entorno ligavam para saber quem era que estava se apresentando. Meu tio tocando um violão magistralmente, né? Então, a família da minha mãe é toda de músicos. E lá, o gaúcho é muito bem quisto, né? Muito bem quisto. E eles têm curiosidade em saber mais da cultura gaúcha a todo momento, a todo instante. E perguntam qual é o grupo que mais, qual é o conjunto que mais toca, que vocês mais gostam. Então, na época, tocava muito... não é os Serranos, os Monarcas. Então os Monarcas estavam... Gildinho. Então os Monarcas estavam no topo da onda, né? Sim. E aí era o que fazia a felicidade do pessoal de lá. Muito bem. Sabe que antes de desbravar o Centro-Oeste, realmente foi o Oeste Catarinense, a grande saga dos gaúchos mesmo, sim. né? É. O pessoal subiu para lá e foi montar A maioria é gaúcho. É porque o gaúcho ele tem uma peculiaridade assim que ao mesmo tempo ela pertence ao Brasil no sentido da miscigenação, né? Porque se nós formos estudar a realidade de como o Brasil de fato, é impossível não passar por Gilberto Freire, né? Quando ele fala de uma democracia racial, é quando o português chega no Brasil e já estabelece a sua morada no Brasil, não é? E desfazendo um pouco aquela ideia que só vieram degredados, pessoas que tinham alguns problemas com o Estado português. Não foi exatamente isso que aconteceu, né? Porque nós tínhamos muitas pessoas que eram consideradas cristãos novos, judeus, né? E nessa miscigenação o gaúcho também teve a sua, né? Porque nós somos uma mistura do povo do Prata com o sorocabano que veio buscar gado aqui depois do final das reduções jesuíticas, né? E forma esse gaúcho, né? Que depois vem a migração italiana, majoritariamente, a alemã primeiro, italiana depois, né? Então o gaúcho é tudo isso, né? É um sujeito errante, né? Vem com um termo pejorativo, o gaúcho, né? Porque era um sujeito solitário que vivia vagando no pampa, não é? Um homem que cantava triste. Então, esse gaúcho, com esse caldeirão cultural, né? Do teuto, do ítalo, do índio, do negro, né? Que vai ajudando significativamente o desenvolvimento desse país, sob o ponto de vista agrícola, né? Porque se você falar em centro-oeste, norte, nordeste, até um pouco nordeste, você vai ver que interior do Maranhão, por exemplo, tem muito gaúcho plantando, colhendo, né? Então, a cultura gaúcha ela é importante, né? As pessoas que têm essa cultura, né? Então, já é comum a gente ver o pessoal do oeste de Santa Catarina, o pessoal oeste do Paraná, eles são gaúchos, né? Claro. Uma vez, como eu morei 3 anos no Paraná, um rapaz me abordou porque sabia que eu era gaúcho e disse: não, eu sou gaúcho também, mas tu é gaúcho da onde? Eu disse: não, eu sou de Curitibanos, mas eu sou gaúcho. Claro. Me olhou no olho assim, mas eu sou gaúcho. E aí chegou um outro mais ou menos ali de Ponta Grossa e viu a nossa conversa: tu é da onde? Sou de Santa Maria. Eu disse: não, mas eu também sou gaúcho de Ponta Grossa, por causa da cultura do gaúcho, né? Então é uma coisa que transcende, né, o Mampituba, né? Tu sabe, Rodrigo, que... Isso é boa mesmo, a identidade, claro. A identidade. Logo que no primeiro ano que eu estava morando no Paraná, eu comecei a montar uma agropecuária lá. Além do trabalho que eu fazia, montei uma agropecuária, Agropecuária Cambará era o nome. E aí tinha 360 metros de área em cima e mais milho embaixo e coisa. E eu montei e estruturei bem a agropecuária e não tinha clientes. Não entrava ninguém na minha agropecuária. E eu preocupado com aquilo, né? Aí um dos paranaenses assim: mas tu não é gaúcho? Eu sou gaúcho. Mas por que tu não bota uma cachaçinha em cima no balcão da tua loja? Certo, que nem restaurantezinho com aqueles copinhos, porque aqui a maioria é gaúcho e polaco, e todo mundo gosta de uma cachaçinha. Aí eu tive que colocar e realmente, aí deu movimento. Aí deu. Mas eu escrevi uma coisa interessante, isso aí é bom.
Bom Então, exemplo. como vocês estão fazendo esses resgates... Não pela cachaça. Não, mas claro. por causa do detalhe que comunhão, faz, né? exatamente. Eu tive a oportunidade de morar em Canarana, Mato Grosso, e lá também foi um local, aquela região lá, muito fundada por gaúchos. Canarana, Nova Chavantina, Água Boa, né? E outras tantas cidades. Alta Floresta, aí lembra do Norberto Schwantz, que escreveu Uma Cruz em Alta Floresta, foi a última cidade que ele ajudou a compor. Ele foi o responsável, era um pastor luterano, a levar os primeiros assentados que foram levados para lá. E uma coisa que tu notava, eu conversava com eles, muitas daquelas pessoas, Rodrigo, Alexandre, André e quem nos assiste, tinham um sonho de voltar a morar no Rio Grande. Muitos deles gaúchos, de fato, nascidos aqui, né? Não aqueles que abraçaram como decoração ou vêm de sangue, né, na família. Mas o que eles notavam? Muitos deles foram para lá pobres mesmo. Tu vê a história deles, pobres. Mas nutriam esse desejo, essa vontade, porque por mais que o gaúcho seja um desbravador, e é um dos primeiros que chega, Rodrigo, ele vai indo, vai avançando, né? E aí, Alexandre, é justamente isso que a gente está falando. Porque embora que a gente esteja longe, o nosso coração está sempre aqui, né? Mas uma coisa que nós notamos, e o programa tenta buscar também, é que nós venhamos enxergar e, além de enxergar, propor e tentar realizar as mudanças concretas de modificar o atual status do Rio Grande do Sul. Com certeza. Eu vejo uma cidade como Santa Maria, que eu tenho um carinho, um amor muito grande, né? Estou aqui há 42 anos e sinto que, com o seu potencial, André, nós poderíamos estar em outro patamar, né? Porque nós temos povo, nós temos pessoas inteligentes, competentes, mas alguma coisa ainda está nos faltando. E, Alexandre, eu volto a te perguntar, o que tu notava, assim, comparando o gaúcho que você conheceu lá no Paraná e o gaúcho que hoje permanece no Rio Grande? Que diferenças essas pessoas têm? Uma coisa assim que... Eu vou falar o que eu senti. A gente tem aquele telurismo, né? O sentimento telúrico, o amor pela terra. Isso é uma saudade medonha. Tu tá lá e tá pensando na tua cidade de origem, né? E pensando em voltar um dia, né? Mas assim, o gaúcho de lá, eu vejo que eu acho que evoluiu mais, sabe? Eu vejo assim que coisas que aconteciam lá em 93 ainda não estão acontecendo aqui. Né? Por exemplo, a questão do lixo, Flávio, que nós fomos visitar numa cidade vizinha, pequena, Restinga Seca, né? Dando banho em grandes cidades, mas resolvendo a questão do lixo, sabe? Sim. Separando o orgânico do inorgânico e controlando com isso essa batalha que eu vejo como perdida para nós com os mosquitos, com os insetos, né? Muito em função do lixo. Não está na hora isso aí. Muito em função do lixo, da água contaminada também, né? Olha, Restinga Seca está dando um exemplo. E isso lá em 93 já acontecia na cidade de Santa Isabel do Oeste, no Paraná. Lá nós tínhamos uma usina de triagem e compostagem de lixo que conseguia manter os funcionários com o que comercializava ali, entendeu? E todas as pessoas com protetores, com máscaras modernas para lidar no resíduo e controlavam toda a mosca da cidade na usina de lixo. Faziam um controle de lonas, um controle mecânico, atraíam toda a mosca daquela região ali, de um raio de 10 quilômetros, e com aquela lona, a cada 5 dias, colocada em cima da leira de compostagem, acabavam com a produção das moscas. Pois é, que interessante. Isso, muito legal. Isso já acontecia no Paraná em 93, né? Mas na tua visão, assim, por que essas questões são bastante ricas no estado do Paraná e aqui as coisas andam tão devagar, assim? Eu acho que tem muita influência política, vontade política. Né? Vontade política. Aqui eu vejo assim, não apenas em Santa Maria, mas no Rio Grande do Sul. Inteiro, sim. Inteiro, como falta desenvolver, sabe? Falta desenvolvimento. Talvez nas atitudes ou com as pessoas que se profissionalizam aqui, vão embora. Eu não sei se é isso, sabe? Teria que segurar mais um pouco das mentes privilegiadas que saem daqui
valorizar no município, não só no município, no estado como um todo, para colocar em prática tudo isso que a gente tem a oportunidade de colocar fora. E tu notou essa valorização maior fora do estado que dentro do estado? Sim. Sabe que eu demorei muito para aqui em Santa Maria ser chamado para trabalhar no estado aqui. Sim. E lá foi imediato, né? Eu me formei, fui para lá e tinha outras cidades interessadas e aqui uma demora, sabe? Fui convidado aí em 2009 pelo prefeito Schirmer. E daí já não saí mais, né? Sim. Eu queria colaborar com essa colocação do Rodrigo e com a tua resposta, que eu também concordo, por isso eu quero contribuir. Vontade política. Eu dei uma lida numa época aí, me parece que um dos grandes fatores, Rodrigo, que nos dá essa diferença para menos em relação a Santa Catarina e Paraná, foi essa, a meu ver, nefasta divisão da emancipação dos municípios. Foi como deserdar os filhos e dizer, vão, se virem. Foi muito ruim aquilo que o Colares fez, sabe? Ele foi um dos grandes protagonistas, talvez seja injusto dizer o Colares, mas ele foi um dos grandes protagonistas dessa divisão, porque ele ficou de bem com meio mundo aqui do Rio Grande do Sul ao autorizar as emancipações. Por quê? Porque os municípios maiores não deram sustentação. É verdade. Itaqui perdeu uma Sambaraí, mas Sambará não conta. Por mais que tenha as ruazinhas ali do centro asfaltadas e coisa e tudo mais, bonitinho, mas ela é um esforço enorme para tanto tempo sozinhos. Mas, André, nós então, o que não funciona? O que não funcionava ali? É isso que o Paraná tem, que é dar assistência, que é estar juntos, que é por isso que valoriza o recurso humano. Sabe que o que eu vejo também é que nos faltam lideranças. Né? Nós não temos líderes, sabe? Ficaram sozinhos, aí a coisa ficou compadresco, o pessoal de casa. E muitos que são líderes natos não se envolvem, né? Não querem se envolver. Eu conheço muitos, até perto, bem perto aqui, são lideranças, né? Mas não querem se envolver. Então, Mas tu colocaste um ponto agora, e está dentro do debate nosso aqui, que é assim, ó, nós temos em torno de 5.570 municípios no Brasil. 497 no Rio Grande do Sul. E eu me lembro muito bem dessa discussão, e você lembra que no governo passado se discutiu, né, Rodrigo, mais de 2.500 municípios do Brasil não são autossustentáveis. Inclusive, Carlos Flávio, no governo Bolsonaro, Paulo Guedes falou se esse movimento de levar Bolsonaro a presidente, se isso houvesse uma sustentação para continuar, muitos desses municípios iriam voltar à sua condição de distritos, não é? Exatamente por quê? Porque não tem condições de se manter. Né? Então, nós aqui, não vou citar cidades aí para melindrar. Tem a minha lá só por causa de casa. Mas assim, tem cidades ao redor de nós todos aqui que não se sustenta. Não se sustenta. Então, a prefeitura é a maior indústria, não é um absurdo? Então, é essa questão que envolve essas emancipações, que, salvo engano, foi nos anos 90, não é? Meados dos anos 90? Isso, naquele período. Colares 92 ali. Isso, 92, início dos anos 90. Isso causou um problema gravíssimo para o país. Né? Inclusive, do ponto de vista orçamentário, porque cidades como Santa Maria, como Canoas, estou citando cidades de médio porte, de grande porte até não, mas de médio porte, perderam recursos para outras cidades que não conseguem se manter, né? Então, é muito difícil essa situação. Rodrigo, eu vejo, e vou passar para o Alexandre, que é isso que eu vejo no Paraná e Santa Catarina, já que o André levantou a bola. Lá eu vejo muito dessas figuras entenderam qual é o verdadeiro papel das estruturas de Estado, André. É meio. Não, eles proporcionam aquilo que é a função, mas não interferem no cotidiano, no dia a dia. Né? Aquela história. Você precisa no agronegócio. Vamos pegar Santa Catarina. A riqueza da agroindústria. O que tu tem que fazer? Tu tem que dotar de infraestrutura. E mais de 50% da demanda são estradas, são vias de acesso. Com certeza. Não adianta o Rodrigo produzir muito bem, o Alexandre produzir muito bem, o André, se não tem como escoar, não tem como chegar ao meio consumidor. Né? E lá eles formaram núcleos, as pessoas entenderam. Lá se valoriza mais hoje o potencial do indivíduo
do que se faz aqui. Sim, exatamente. O produtor rural é muito reconhecido. E aí, assim, ó, por exemplo, tu sai aqui de Santa Maria, do centro, e vai a Santa Flora, tu vai na Estrada de Chão. Lá não existe Estrada de Chão. No Paraná, alguns raros lugares. Mas Santa Isabel do Oeste é calçamento de pedra irregular, com a estrada readequada, meio fio e erva cidreira para a terra da lavoura não entrar para cima do calçamento. Então tu anda e agora agora estão asfaltando. Mas o mais importante seria manter o calçamento, né? Para que as águas da chuva não escorram, para que haja penetração no solo. E perfeito lá, tu não embarra o pé. Tu anda 30 quilômetros do interior ao centro da cidade, um calçamento com pedra irregular, meio fio e erva cidreira. Lá também, me parece, vocês podem nos trazer isso aí, eles têm muito forte o espírito cooperativo. Né? Sempre. Muitas cooperativas. Né? Lá é o berço do cooperativismo, Cocamara, não o berço de terem criado, mas pela força com que eles fazem. Né? E me chama muita atenção, Alexandre, que ao entrar em contato com essa cidade, que tem aproximadamente 50 mil habitantes, 2 vizinhos, né? Sim. Eu me interesso muito pelas relações sociais que se estabelecem, porque isso é que faz a diferença numa cidade, né? E aí eu vejo órgãos que estão fora do Estado, que se mobilizam muito. Agora mesmo, a questão de 1, 2 semanas atrás, fizeram um dia do vizinho lá na cidade. Sim. Né? Então, assim... Isso é muito forte. Mais de 100 ruas foram fechadas. O Lions, o Rotary nessas cidades, elas funcionam muito dando ênfase às necessidades das comunidades, não é? A todo momento o prefeito ele está mostrando o seu trabalho, né? Agora eu vi quando deu essa enchente grande que a cidade foi atacada, eles identificaram o problema em 2, 3 meses e resolveram o problema, porque no Rio tinha vamos dizer assim, um cotovelo e que empoçava água ali e jogava água para as margens, né? Então, o que foi feito em 3 meses, 2 meses, né? E eu acompanhando diariamente, porque eu fiquei curioso, como essas comunidades resolvem os seus problemas, né? E aí eu fui ver que deslocaram aquelas famílias que estavam naquele entroncamento de rio ali, que causava os alagamentos sempre, foram deslocadas, foram alocadas em outro ambiente mais seguro, em questão de 2, 3 meses, e o prefeito vinha a todo momento mostrando o que estava fazendo, ajeitando, a comunidade ao mesmo tempo pressionando, os meios de comunicação dizendo, olha gente, vamos pensar a cidade daqui aos próximos anos, as necessidades da cidade estão em primeiro lugar em relação às relações políticas que se estabelecem. E a comunidade vai entendendo o jogo e vai impondo esse jogo aos entes políticos. O Sul né? teve exemplo Nova Roma do Sul, né? Agora, se fosse esperar, é isso que tu disse, Rodrigo, isso que é o cotidiano no Paraná, e que o Alexandre vivenciou, que tu vivenciaste lá, é justamente o que se teve demonstração agora e que criou uma dor de cotovelo, falando em cotovelo, a dor de cotovelo do governo do estado, com uma demonstração, porque ia destruir toda uma cidade, uma região. Para vocês terem uma ideia, já que tu tocasse nesse assunto, eu passei 2 semanas fora do Rio Grande do Sul, fui a São Paulo, São José dos Campos, e eu sempre vou lá ainda existem bancas de revista. Eu fui numa banca de revista de uma senhorinha japonesa, de ascendência japonesa, né? A comunidade japonesa é muito forte naquela região, né? E ela percebeu pelo meu sotaque e perguntou de onde eu era. Rio Grande do Sul, ela de imediato já citou o exemplo de Nova Roma. Né? Uma coisa... que interessante lá, né? A ponte lá e tal. Farroupilha. Tu sabe, Rodrigo, que uma outra coisa que eu notei assim é que a comunidade lá não espera muito. Eles botam o braço, entendeu? Colocam o braço. Se tem que construir uma ponte, eles ajudam e constroem. Claro, o município ajuda, né? Sim, participa. Sim. Mas a atitude primeira é da população. É da comunidade, né? Aqui, agora, há pouco tempo, eu vi um exemplo muito bonito que aconteceu aqui, na Borges de Medeiros, no Cadena. Sim. Teve um empresário aí de uma material de construção, ele pegou e tratou um bom pedaço do Cadena. Né? Gastou mais de R$1 milhão ali. Então, atitude. É claro que o município tem que participar.
tem a obrigação de participar, tem que ajudar. Mas ele pegou e arregaçou as mangas e construiu aquilo ali. Entendeu? Então é assim lá. Claro. É assim lá. E aqui eu vejo que o pessoal espera muito, né? É verdade. Espera muito e não traz esse compartilhamento de experiências que a gente vê. Por exemplo, eu estava ouvindo agora, até anotei o nome aqui, procurei lá no o Magno Melo Foleto. Ele é da Brasil Tecpar. Nasceu aqui em Santa Maria, empresa, que é amigo, mas antes ele tinha outro nome, né? E que na apresentação dele ele nem cita de onde é que ele é, que é lá de Itaqui. É só, essas questões interessantes, né? O cara já se apresenta como, almejo contribuir para a evolução do mundo em que vivo. Olha aí. Para de ser localizado aquela coisa tão forte assim, né? Mas eu queria dizer que ele volta, numa entrevista falando do Centro-Oeste, onde ele está ampliando os trabalhos de expansão de tecnologia digital com fibra ótica. Sim. Aí ele está impressionado, ele diz assim, é Brasil, mas não parece Brasil. Por causa disso, da força com que as comunidades se unem, porque elas querem essa tecnologia. Claro. O que tu precisa para nós espichar esse fio aí, para nós ter tecnologia? Tu sabe, André, que o gaúcho... E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem dificuldade do pessoal querer a tecnologia. O gaúcho é muito desbravador e toma iniciativa, né? Olha só, a Sadia. Da onde saiu a Sadia? O fundador de São Pedro do Sul, né? E foi embora um gaúcho que desbravou. Atílio Fontana. Olha o que se transformou, né? Um São Pedrense aqui, vizinho, 29 quilômetros daqui. Então é isso aí. E numa região, eu sei porque nós... E lá valorizaram o trabalho. Lá do Colégio Agrícola nós ia fazer excursão lá no Oeste Catarinense. Num lugar que ninguém dava nada, naquelas montanhas escarpadas lá, que lá é difícil. Sim. A ideia dele foi bárbara, né? Não, vamos fazer o seguinte, vocês pequenos produtores criam, eu dou o pinto de qualidade, o porquinho de qualidade, vocês criam, eu dou a ração, dou no sentido literal do negócio, e traz que abate. É uma integração. Integração, né? E funcionou. Funciona, claro. Outro também que está falando muito de lá, com bons exemplos, era aqui da universidade, amigo da Elisete, era comentarista também aqui, agora já trago o nome dele aqui. Participou da Agitec, foi fundador da Agitec, processo de inovação e tudo mais. E está lá, ele é solicitado, requisitado, tem que estar lá, tem que estar fazendo palestra. Então, é outro mundo que o pessoal está. Tem muitos professores aqui, se aposentaram aqui e foram embora para lá. Estão trabalhando lá. Mas é isso que é o ponto que eu ia tocar agora. Você puxa também, André, mais uma vez, algo extremamente importante que nós temos discutido, Alexandre. As universidades estão preparadas para acompanhar e muitas vezes reconhecer o grande valor dessas comunidades, porque o que nós vimos muitas vezes, discutimos muito nessas mesas aqui, é justamente, às vezes, a academia andar de lado ou de costas, né, para a realidade. Porque nós temos um capital humano, um potencial, como tu mesmo falaste, lá no Paraná, o Rodrigo também trouxe aqui, o André nos trouxe agora figuras que tiveram que sair daqui, né, André, para ter seu trabalho reconhecido e hoje mundialmente. Né? Se falou de pessoas aqui que estão falando de trabalho que não tem mais fronteira nesse aspecto. Tu que estiveste ali, que é meu colega como médico veterinário, tu acredita que a escola ela está adequada a essa realidade, às necessidades desse povo dinâmico, como é o paranaense, e que aqui no gaúcho, que é resistente muitas vezes à inclusão de certo grau de tecnologia, claro, existe também uma questão de baixa liquidez, né, que acontece muito em algumas regiões, como tu falaste, André, acontece na minha aqui também, mas não há o espírito cooperativo, Rodrigo, tiveram cooperativas fortes, mas elas acabaram com o tempo envelhecendo e morrendo. Eu acho que precisa muito nesse aspecto. Há uma falha muito grande aí, né? E não é de hoje. Não é de hoje. As universidades realmente precisam se preparar mais para esse nicho aí, para esse mercado, para essa necessidade. Eu vejo que fora daqui, eu também morei no Uruguai um tempo, morei em Tomás Gomensoro por 6 meses, mas morei em Tomás Gomensoro, no Uruguai. E a realidade é totalmente diferente, né? O Paraná, Santa Catarina, Santa Maria e em Tomás Gomensoro, a coisa é muito interiorana,
as pessoas dificilmente te olham, né? Então parece que não há uma interação, não há uma... são muito quietos, cabisbaixos, as moças não olham para o lado, entendeu? Então acho que quanto mais para cima no Brasil, até um certo ponto, né? O pessoal se manifesta melhor, fala, conversa melhor, pensa mais no que vai dizer, né? Estuda mais. Eu acho que é mais por aí. Nós temos aqui, tá falando sobre essa questão nós temos, a meu ver, tem um pequeno oásis aqui nessa região, ali em Toropia, Comate. Ah, sim. Comate, o Conhecia Sérgio o Renato cooperativo. Roça Freitas, ali, Rossi Freitas ali. O pessoal se fortaleceu nessa forma. Uma que é pelo cooperativismo e outra que é por eles mesmos. Eles vão vendo o que tem que fazer. E a Campal agora. em Nova Palma também? Campal, Nova Palma também, perfeito. Tu lembrou da figura do Alceu Colares, interminável, né, imortal. E ele criou uma ideia interessante, foi logo que eu entrei na prefeitura e fui conhecer em São Pedro, em vários lugares, que foram os condomínios rurais. Né? Era uma ideia interessante e as pessoas, alguns aprenderam a gerenciar, né, porque eles faziam trocas, se substituíam a cada período, e havia oxigenação, inovação. Mas, claro, em outros lugares, muitas vezes pereceu pelo alto custo inicial, André, e também pelo próprio, digamos assim, o perfil do grupo, que quem sabe não entendeu, porque é muito trabalhoso também, que é a ideia da integração. E eu acredito, por exemplo, eu sou muito fã da ovinocultura, sou criador de ovelha, né, mas para consumo, isso é uma questão histórica, que a ovelha é uma que não consegue se criar uma cadeia produtiva porque os elos não conseguem ser sólidos. Mas aí vem da questão da ovinocultura também, eu acho, Carlos Flávio, que com a entrada da China e a falta de utilização da lã natural... Quanto ao mercado da lã, fio natural... Então, assim, fica muito difícil, né? Você entrar no mercado de uma maneira importante, assim, né? Porque se falar em ovinocultura, eu acho, salvo engano, a minha ignorância, tem que ter a questão do componente da lã e da carne, né? Senão fica difícil só um aspecto dessa produção, né? Com certeza. O Rodrigo sabe uma coisa que me chamou muito a atenção, quando eu ainda morando no Paraná, eu vi um trabalho que eles faziam no Paraná chamado Pedagogia de Alternância, ou da Alternância. Gostei do título, Pedagogia da Alternância. O que eles faziam? Eles pegavam os filhos de produtor rural e levavam para uma casa onde essas crianças e jovens recebiam aulas voltadas ao meio rural. Ah, sim. E aí recebiam uma semana de aula e ficavam 15 dias em casa aplicando o que eles tinham aprendido lá. Sim. Achei isso muito interessante, sabe? Ou falavam sobre bovinocultura de leite, ou produção de embutidos, davam aulas e por pessoas capacitadas, né? Sim. E essas crianças e jovens aplicavam na propriedade deles. Bem diferente da pedagogia do oprimido, né? Exatamente. Isso aí eu achei fantástico. Do coitadismo coletivista, né? É interessante. Eu acho que a mentalidade do povo paranaense ela é muito interessante à medida em que parte expressiva da classe política dá vazão a essas necessidades. Sim, né? sim. Eu, como acompanho muito o Estado do Paraná, porque gosto muito do Estado do Paraná, agora, há alguns meses atrás, né, Carlos, nós falávamos no programa de como eles privatizaram a Copel, né? Sim. E como essa privatização vai gerar frutos para essa sociedade, né? Por exemplo, a Copel ficou com 15%, o Estado ficou com 15% da Companhia de Energia Elétrica do Estado, né? A Companhia Paranaense de Energia Elétrica, e dividiu em cotas de 5% o restante, né? Só que no contrato tá viabilizado expressamente que essas empresas que adquiriram essas cotas vão ter que, no montante total, investir o dobro que já é investido. Né? Então já entrou em caixa do governo no ano passado, imediatamente após a privatização, um valor expressivo, que eu não sei precisar quanto, que seria destinado à educação do Estado do Paraná. Não é? Obrigatório crescer. Então, assim, eles têm um programa lá que os melhores alunos da escola secundária, vamos dizer assim, ficam 6 meses em um país de língua estrangeira. E o governo paranaense banca tudo. Curso de inglês antes de ir,
né? E aí, se ele quiser estudar na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, então essas crianças, esses adolescentes vão chegar no estado do interior do Paraná com outra mentalidade, né? Então, existem outros programas, por exemplo, há uma deficiência endêmica no país inteiro da questão de tecnologia da informação. O governo está bancando cursos para esses jovens de mais de um ano de curso, justamente nos locais onde eles estão, eles vão ser reaproveitados imediatamente como profissionais depois desse programa governamental. Um trabalho garantido. Um trabalho garantido. Qual é a cidade que tu morou lá, Rodrigo? Eu morei 1 ano em São José dos Pinhais, né, que é um polo industrial importante, né, porque eu fiz meu mestrado na Federal do Paraná e estudei indústria automobilística lá, né, e depois 2 anos em Curitiba. E eu pude ver muito isso, assim. Morou muito bem, né? 2 cidades assim maravilhosas, né? E São José dos Pinhais é uma potência, não é? Uma potência industrial. Tá com 2 fábricas lá, né? Renault e a Volkswagen. A Volkswagen, a Renault Nissan, né? Eu trabalhei, fui fazer minha pesquisa na Renault Nissan e na Volvo, né? Porque as gabines para toda a Volvo no mundo, elas são feitas no setor em Curitiba, né? Então é muito interessante essa abordagem do paranaense, né? Porque ele consegue extrair o melhor de você, assim. Ele consegue extrair a ideia importante, né? E isso é que falta pra gente aqui. Ele valoriza o bom ele valoriza. É isso aí. Já que a gente está falando, e de repente quem nos vê muitas vezes, mas será que vocês não fugiram um pouco da pauta? Era muito mais para ouvir as histórias. Sim, mas nós estamos ouvindo, ele está trazendo uma contribuição de experiência de vida, porque quando nós convidamos as pessoas para aqui vir, muitas vezes elas não virão apenas uma única vez, né? Mas se abre um espectro, como disse o André no início, do Alexandre, que tem várias participações aqui no veículo de comunicação, a Rádio Imbuí, que nós sempre agradecemos essa oportunidade, é que ele possa também trazer um lado que não era percebido. E ele falou também, já falou da questão da expressão, da importância, da relevância da música na sua vida, na história familiar, que ela contagiou, assim como ele falou da importância da profissão da medicina veterinária como contribuinte no desenvolvimento econômico e social, né? E nós estamos falando de estados, de lugares, de regiões, que é onde isso é abraçado, é acolhido, né? Como você viu lá, e as portas se abrem. E aqui nós vimos uma figura decadente, deprimente, atrasada, ultrapassada, que não adianta ir lá, né, ser filhote do Fórum Econômico Mundial como governador, que vai voltar ao final do ano e vai querer aumentar a carga tributária. Ora, o setor produtivo tira as mãos, o Estado tira a mão, os governos tiram as mãos, Rodrigo e Alexandre, que está aqui com o nosso convidado. Nós crescemos, porque as pessoas têm potencial, só que elas estão, como tu mesmo descreveu aqui, há regiões, como no caso do Uruguai, acanhados, intimidados, amedrontados, esperançosos de que alguém num cavalo de prata, dourado, branco, reluzente, vem descê-los e disse, olha, vim salvar vocês. E aí, Alexandre? Sabe que outro lugar que eu havia esquecido de falar, Uruguaiana, eu morei em Uruguaiana, né? Estagiei em Uruguaiana. Quando criança, eu morei em Uruguaiana, meu pai plantava arroz e tinha engenho de arroz lá. Eu vim embora de Uruguaiana com 5 anos. E depois eu voltei para lá, antes de me formar, fazer o meu estágio prático profissional. E aquilo lá, aquela estada em Uruguaiana, eu acho que motivou ainda mais o gosto pelas coisas do Rio Grande, porque lá eu vi cabanhas com histórias assim fantásticas. Desde a época da conquista daquelas áreas até o gaúcho tradicional. Lá eu não vi um gaúcho ginete cair de cavalo. E outra coisa, falaste em Uruguaiana, eu me lembrava dos versos de Jaime Caetano Brown, sim, primo do meu pai, do talho de beiço orelha. E quando fui fazer participar de uma campanha arqueológica quando eu era aluno da Federal de Santa Maria, encontrei 2 gaúchos da cepa pura, como diz, e tinha o tal do talho de beiço orelha. E aí me explicaram que lá os bailes eram muito violentos e não entrava arma, só entrava arma branca escondida. Sim. E eu vi isso em loco, né? O talho de beiço orelha, né? Então, quando me falam em Uruguaiana, eu digo, olha,
Jaime Caetano Brown. Uruguaiana era bem violento, até nesse aspecto aí. E tinha muito funcionário que vinha do Uruguai, né, para trabalhar ali, e eles eram penteados na adaga, né? Uruguaiana no tem facão, hábeis. A característica do Uruguaiana lá é a autoestima elevadíssima. Né? Isso aí. O uruguaianense, para eles, é uma capital da fronteira. E a Guerra do Paraguai passou por Uruguaiana, né? Vamos né? combinar aqui que foi uma escaramuça feia, né? Então eles têm autoestima disso, da produtividade dos campos. A cidade é grande, populacionalmente ela é grande, é maior da fronteira ali. E o meio rural. E é muito bonita porque ela é uma cidade que foi planejada. Isso. Ruas largas. Largas, sim, avenidas. Aquela ponte deu um incremento na cidade. Sem dúvida. Uma barbaridade. Mas aqui, só para encaminhar para o encerramento, que eu lembrei que hoje de tarde não deu tempo de ver o Estadão, está com uma reportagem aqui, Caminhos da Prosperidade no Mundo, e das histórias, está contando aqui de Bangladesh, que deu um salto de prosperidade no mundo, né? Sim. E o curioso é que, claro, que eu fiz uma leitura muito rápida aqui, não está longe disso que vocês estão corroborando como Santa Catarina e Paraná. Baseado aqui, olha só, bem rapidinho aqui, espaço de ONGs, ocupando espaço inédito, uma comitê de Bangladesh para o avanço rural fundado em 72, concentrou sua atuação na saúde da mulher infantil e na área da educação, entrando depois na área de microfinanças. Olha como parece coisas assim, aparentemente sim, mas só isso. Insignificantes, mas isso aí que tu vai ver o que isso desata de iniciativas. Já comentamos aqui. Saúde da mulher, criança e educação e microfinanças. Tu pega, por exemplo, um continente africano, tu sai do período pós-colonial, tu vê a escolha que eles fizeram e que Botsuana fez. E depois Ilhas Maurício e outros são lugares que se destacam, justamente que tu assim, não tem como sair de lá. E assim, é de 61, por exemplo, 2 vizinhos foi emancipado em 61, estava vendo aqui. Né? Então, aquilo que vocês falaram, a diferença, e assim, ó, não te preocupas, guri, né? Tu vai ser convidado no outro momento, tu vai trazer teus parceiros, né? De violão e gaita aqui, né? O Rodrigo já fizemos isso. O Rodrigo já trouxe parceiros aqui e vai ter uma apresentação e tu vai falar da história das músicas que serão cantadas. O que tu acha, André? Uma boa, né? Dona Lisete marcar aí que tá, a ideia é excelente. Né? Falar com o chefe, né? Muito obrigado. Manda lá para marcar o horário. Um abraço para a Lisete, né? Que não pode estar aí, mas é uma queridona aí. Essa questão que você está propondo aí sobre da música, tem disso, né? É aquela hora em que, aliás, né, Rodrigo, também dá um programa. Sim. Fatores da criatividade, né? Como é que a criatividade funciona, como é que ela está nessa dormência e que é onde é que os caras trazem para aflorar ela, por exemplo, tem atividades, tem uma história de vida, de trabalho, de preocupação, mas se tem uma latência que ele gosta é essa, de naquele ambiente, naquele momento, não cai do céu, mas ele desenvolve criatividade. Abre inspiração, hoje, né? É verdade. A inspiração vem disso aí. Hoje está todo mundo dizendo que se tem técnica hoje para desenvolver no ambiente de trabalho, é deixar que as pessoas fluam para poder ser criativa no trabalho também. Inclusive, criativo com essa fluência aí. Inclusive, André, houve uma pesquisa há muitos anos atrás na área da antropologia que mostrava em ambientes de trabalho, principalmente onde há uma intensa miscigenação, o caráter criatividade ele explode nesses meios positivamente, né? E ainda mais na característica do brasileiro, né? Que é um processo de miscigenação onde você tem uma característica muito peculiar, né? Então esse estudo eu posso trazer algum dia aqui que mostra que essa criatividade ela surge quando você tem um ambiente multicultural, né? E quando ele é levado a um grau de solidariedade tal para determinadas atividades, isso dá um ganho substancial, né? Perfeito. Esses compositores que estava citando também aí, o pessoal, ele entra numa linha de atuação que depois ganha espaço para valorização e acaba se tornando profissional nisso, né? Com certeza. São poucos aqui no Rio Grande do Sul, muitas né? letras, Escrevem letras e tudo mais. Olha o nosso saudoso Zanato que era, né? A facilidade que tinha de criar. Foi meu professor. Era nosso professor lá nas ciências sociais. Foi meu professor. Mas era um cara que poderia. Acho que teu também, né, Flávio? Quem? Humberto Gabi Zanato. Não, eu conheci mais o Humberto já como
secretário de Cultura. Ele foi meu professor. Teoria Política B. Isso. Esgrimava Olha com a só. caneta, né? Só aí. Outros, dois exemplos também, assim, exemplos não, fonte assim para a gente tentar entender isso. O José João Sampaio da Silva, lá em Itaqui, grande letrista. Mas não é só ele o autor, ele tinha um cara lá que é do Cerne, bruto, mal sabia escrever, o Kid Grande. Ah, esse aí. Aí é daqueles que sentam na beira Sim, de fogo sim. para conversar, o Kid verseja, a oralidade. Escrevia com O carvão. João, aí o João adapta aquilo ali, faz aquilo ali, passa para o Elton e saem músicas memoráveis. Baile das Negras Toro, A Primeira Vez. Eu me lembro do tempo de guri no... Assim, vem cá, como é que ele tirou isso? O vento assoviava um chamamé. Sabe que tem coisas assim, ó, por exemplo, o cara escreve. Tá bem. Mas tem que escrever na rima e na métrica. Isso que é difícil. É difícil para qualquer um. Me lembrei de Gildo de Freitas, homem feio e sem coragem não possui mulher bonita. Imagina, o cara feio que se não tiver um pouquinho de coragem, ele tá lascado, né? Então, quer dizer... E o que foi o Gildo de Freitas de fenômeno popular, né? Sim. Eu vi uma foto dele aqui em Santa Maria, num daqueles ônibus de bico ainda, assim. E não era um cara letrado, rodeando né? ele, sempre Era rodeando. do campo, da Mas vida uma normal. coisa que dá uma saudade imensa de ver, né, nessa questão de estar ligado ao campo, eu sinto uma saudade imensa, às vezes, do período de guri, ouvindo causos que hoje se perdeu, não se tem mais aqueles causos. Aquilo era uma riqueza com pessoas simples. Meu avô contava Falando em causos, tem um do Gildo de Freitas que foi o seguinte: ele chegou num local para cantar e uma senhora de prenda, uma senhora já, de uma certa idade, olhou para ele assim, mas como o senhor, poeta, cantou, mas como o senhor é feio. E ele olhou para ela e deu um sorriso, disse, mas a senhora também faz uns versinhos, né? Não esqueçam de... Não mexa com quem está quieto aí. Não esqueçam de ouvir Saudades da Minha Terra. Ele riu, né, para essa senhora, disse, mas a senhora faz uns versinhos também. Uma das músicas mais maravilhosas, Saudades da Minha Terra, dele. Minha Terra. Não esqueçam de ouvir essa música. Na terra, um passarinho, aquela do quem tiver 20 mil reais pode levar o passarinho. Ele faz a música do Chimitão aí, né? A abertura do Chimitão. A história aí. dos passarinhos. Também tem eles, hein? E esse da atualidade agora, para ver como é isso também que a gente tem que pesquisar para tentar, a NASA para ajudar a pesquisar o que o povo vê nisso, como é que o povo consagra essas coisas assim simples, singular. Olha esse Baitaca, por exemplo, o cara é grosso no sentido de tosco. Sim. Aquela coisa ali. Ele canta a vivência dele. E se tornou, o Baitaca onde vai meu Deus, ele lota CTG, lota piquete, o pessoal gosta dele mesmo. Impressionante. André, eu queria fazer por favor, uma homenagem aqui ao... Essa que tu contou aí. Essa aí eu tô liberado, né? Eu queria mandar um abraço para um gabrielense chamado Cícero, lá de São Gabriel, né? Do Salão VIP, que fica ali na Rua Rosário do Sul, né? Que é um barbeiro que escuta a nossa Rádio Membuí, sempre lá de São Gabriel, né? Inclusive o Carlos Salvo disse que eu só dei certo na vida porque eu sou fruto de um espermatozoide de São Gabriel. Exatamente. Se eu tivesse uma autoestima um pouco abalada, eu estava ferrado, né? André? Então um abraço ao Cícero aí, meu amigo, meu primo Cícero Jardim, lá de São Gabriel, que sempre participa conosco aqui. Excelente. Que bom. Você falou essa da autoestima do uruguaiense, né? Eles são... Sim. Mas o alegretense também, Deus o livre. Outro também. Né? Ainda bem que eles estão longe, né? Sim. Moram longe. Mas aquela rivalidade, né? Imensa. Mas assim, ó, eu não sei quanto tempo ainda temos. Terminou. Fica lá, 35, 20 e 35. Então, assim, ó, acredito que de uma próxima vez, eu queria agradecer ao Alexandre muito por estar aqui, né? É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Será convidado, então nós vamos fazer sim, te prepara o teu grupo, porque nós vamos querer ouvir muito assim, ó, da história
da música, Da canção, da melodia né? da canção, É, né? exato, né? exato. E aí você fala, os caras tocam um pouco. Nós fizemos aqui, o Rodrigo conseguiu, inclusive com o professor, né? De gaita, e trouxe um dos seus alunos. Cara, foi assim. Kiko Lazarotto. Kiko, um abraço, Kiko. Kiko, Esses isso- dias teve uma apresentação no Facebook, né? Um improviso lá, fantástico. O Kiko é um, Esses é um são músico. são maestros, né? Tem gente boa, né? Muito, muito. André, Mas vamos obrigado fazer pelo uma carinho, dessas, hein, Zé. Alexandre? A ideia é excelente. Você pode fazer, inclusive, para trazer esses nomes dessas regiões, por exemplo. Sim. Lá de Uruguaiana, aquele Vainidade, outro monstro lá. É, Esse verdade. rapaz, Indiscutível. que- É. Sim, mas o Rodrigo falou do Gilberto Monteiro, e ele não era acostumado, ele por ele nós tínhamos ficado até a madrugada. E o Gilberto contou que na adolescência ele queria aprender a voar, fez Foi, umas foi. asas com couro de Olha aí, de boi, foi né? legal. Foi. E depois, então assim, terminamos a nossa entrevista, nós falando sobre lobisomem, que ele tinha várias histórias. Mas que ele ficou de contar, né? Ele ficou de contar, né? Transformou num instrumentista fantástico. Ele é o maior, na minha concepção, o maior instrumentista gaúcho de todos os tempos é o Gilberto Monteiro. E tinha voltado da Turquia, né? Te lembra que voltado quando- da Turquia, né? Então assim, é olha aí, um Vai no cara, folclore, né? Tem um outro que eu curto muito a gaita dele, se chama Edilberto Bergamo. Edilberto. Esse cara é fantástico também, né? Sim. Esse estilo aí, isso aí. desse É nível. um guri que é fera e também é meu conterrâneo, é o João Vicente, do Nenhum de Nós, Não né? de nós, João Seu Vicente. livro. Bom, o João Vicente é uma Pessoa fera. fantástica, assim. Não, o Joãozinho foi colega do Beto. meu A irmão. minha neta Amália, a Denise Reis, mandou aqui, tem 1 ano e 5 meses e nasceu e mora em Santa Catarina. É fã de música gaúcha. Olha, 1 ano e 5 meses. Com baitaca no fundo da grota, ela vibra. Olha aí, ó. Dizendo Viu? essas coisas. É sucesso. Valeu, né, pessoal? Valeu, Isso muito aí. obrigado. Valeu, Boa Rodrigo. noite, boa Que noite. bom reencontrá-lo. Boa aí, noite, Rodrigo. muito Vamos lá. obrigado. Isso aí, André. Depois do intervalo, a gente continua aí com mais informações de inspiração, de insights para você ter no empreendedorismo. Vamos começar o primeiro bloco falando sobre os bets, esses jogos esportivos que movimentou bilhões de reais de fevereiro a novembro. É uma febre e o governo não está interessado em regulamentar o jogo, e nem os efeitos sociais na sociedade. Está interessado é quanto eu posso pegar nesse naco de 50 Desse dinheiro, bilhões de reais que o povo brasileiro está apostando e eles estão chamando, ele se diverte aí. Mas a gente vai falar na reportagem que vem logo a seguir aí no nosso Empreender com Sucesso. Em nome da Elisete Frölich, muito obrigado a todos e continuem conosco. Tá na Imembuí? Então